Era uma noite fria e nebulosa, quando uma jovem chamada Sofia começou a experimentar estranhas sensações em sua casa. Ela sentia uma presença constante ao seu redor, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Pouco a pouco, essas sensações se intensificaram, e Sofia começou a ter visões perturbadoras de vidas passadas. Em seus sonhos, Sofia se via em diferentes épocas e lugares, vivendo vidas que não eram suas. Ela testemunhava cenas de violência, tragédias e mortes horríveis. A cada visão, ela sentia uma conexão profunda com essas experiências passadas, como se estivesse revivendo-as. À medida que as visões se tornavam mais frequentes, Sofia percebeu que havia um espírito obsessor ligado a essas vidas passadas. Esse espírito, uma entidade sombria e malévola, estava determinado a possuí-la e controlar sua existência atual. A presença do espírito obsessor começou a afetar a vida de Sofia de maneiras assustadoras. Ela sentia uma opressão constante, como se estivesse sendo sufocada por uma força invisível. Objetos se moviam sozinhos, sombras sinistras percorriam sua casa e vozes sussurrantes ecoavam em seus ouvidos. Sofia, desesperada, buscou a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. O especialista revelou que o espírito obsessor era uma entidade poderosa e vingativa, que havia sido ligada a Sofia através de suas vidas passadas. Ele explicou que o espírito estava obcecado em controlar sua vida atual, buscando vingança por eventos ocorridos séculos atrás. Determinada a se libertar dessa influência maligna, Sofia seguiu as instruções do especialista para realizar um ritual de limpeza e proteção. Ela acendeu velas, queimou ervas sagradas e recitou palavras de poder para afastar o espírito obsessor. No entanto, o espírito não estava disposto a desistir tão facilmente. Ele lançou uma última investida contra Sofia, tentando possuí-la e arrastá-la para as profundezas das memórias passadas. Mas Sofia resistiu com todas as suas forças, invocando sua coragem e determinação. Finalmente, o espírito obsessor foi banido. A casa de Sofia ficou em silêncio, e ela sentiu um alívio profundo. Ela sabia que a batalha contra o espírito obsessor havia sido vencida, mas também sabia que teria que permanecer vigilante para evitar que ele retornasse. Sofia aprendeu a aceitar e compreender suas conexões com vidas passadas, mas também aprendeu a proteger-se contra influências negativas. Ela se tornou uma defensora daqueles que enfrentavam experiências paranormais semelhantes, compartilhando sua história como um aviso sombrio sobre os perigos de um espírito obsessor de vidas passadas. Era uma noite sombria e tempestuosa, quando um viajante solitário se encontrava perdido em uma floresta densa e assustadora. Ele estava em busca de abrigo quando, de repente, avistou uma figura misteriosa montada em um cavalo negro. Era um cavaleiro fantasma. O cavaleiro fantasma vestia uma armadura antiga e empunhava uma espada reluzente. Seu rosto estava oculto por um elmo sombrio, e seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. O viajante sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver essa figura assustadora se aproximando. O cavaleiro fantasma cavalgou em direção ao viajante, emitindo um som arrepiante de correntes arrastando-se pelo chão. O viajante, paralisado pelo medo, observou enquanto o cavaleiro fantasma se aproximava cada vez mais. Ele podia sentir a aura maligna emanando da figura sombria. Sem dizer uma palavra, o cavaleiro fantasma levantou sua espada e apontou em direção ao viajante. O medo tomou conta do viajante, que sabia que sua vida estava em perigo. Ele tentou fugir, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. O cavaleiro fantasma avançou em alta velocidade, sua espada brilhando com uma energia sinistra. O viajante fechou os olhos, esperando pelo golpe mortal que estava por vir. No entanto, quando abriu os olhos novamente, percebeu que o cavaleiro fantasma havia desaparecido. Confuso e aliviado, o viajante olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Foi então que ele notou uma inscrição gravada em uma árvore próxima. Era uma mensagem sinistra deixada pelo cavaleiro fantasma, alertando os viajantes para nunca se aventurarem naquela floresta sombria. O viajante, agora aterrorizado, percebeu que havia escapado por pouco de um destino terrível. Ele prometeu a si mesmo nunca mais se aventurar naquela floresta assombrada.
A história do Cavaleiro Fantasma se espalhou pela região, servindo como um aviso sombrio para aqueles que ousavam desafiar o desconhecido. Desde então, ninguém se atreveu a entrar na floresta durante a noite. O Cavaleiro Fantasma permaneceu como uma lenda assustadora, um guardião sombrio daquele lugar amaldiçoado. E, embora o viajante tenha escapado de seu destino macabro, a memória do encontro com o Cavaleiro Fantasma permaneceu gravada em sua mente, lembrando de que nem tudo que é visto à noite é o que parece. Meu nome é Laura e gostaria de compartilhar com você uma experiência sobrenatural que vivi recentemente. Sempre fui uma pessoa cética, mas o que aconteceu comigo mudou completamente minha perspectiva em relação ao desconhecido. Tudo começou em uma noite de verão, quando eu estava de férias em uma pequena cidade litorânea. Eu tinha alugado uma casa antiga e charmosa, próxima à praia, para aproveitar alguns dias de descanso. A casa tinha uma atmosfera acolhedora, mas havia algo estranho no ar. Na primeira noite, enquanto eu estava deitada na cama, comecei a ouvir passos arrastados no corredor. No início, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas os sons se tornaram cada vez mais nítidos e persistentes. Meu coração começou a acelerar e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Decidi investigar o que estava acontecendo e saí do quarto, seguindo o som dos passos. Eles me levaram até a sala de estar, onde me deparei com uma figura translúcida parada no centro do cômodo. Era uma mulher de vestido branco, com longos cabelos negros e um olhar triste. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. A figura parecia não me notar, mas eu podia sentir sua presença, como se estivesse ali há muito tempo. Ela começou a se mover lentamente em minha direção, seus passos silenciosos ecoando pela sala. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha e uma sensação de medo se apoderou de mim. Em um impulso, gritei e fechei os olhos. Quando os abri novamente, a figura havia desaparecido. A sala estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A presença da mulher assombra meus pensamentos e sonhos. Eu pesquisei sobre a história da casa e descobri que uma mulher havia morrido ali há muitos anos, em circunstâncias trágicas. Parece que ela ainda busca a paz e não encontrou seu descanso. Eu tentei encontrar respostas, procurei a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais, mas nada parece ser capaz de libertar a alma atormentada daquela mulher. A cada noite, sinto sua presença ao meu redor, como se ela estivesse tentando se comunicar comigo. Hoje, vivo em um estado constante de inquietação e medo. Acredito que o sobrenatural é real e que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Minha experiência me mostrou que nem sempre podemos escapar do desconhecido e que algumas almas permanecem presas neste mundo, buscando redenção. Minha história não tem um final feliz, mas serve como um lembrete de que devemos respeitar e compreender o sobrenatural. Nem tudo pode ser explicado pela lógica e às vezes é melhor aceitar o inexplicável, mesmo que isso signifique viver com o desconhecido ao nosso lado. Meu nome é Lucas e gostaria de compartilhar com você uma experiência sobrenatural que vivi há alguns anos. Sempre fui uma pessoa cética, mas o que aconteceu comigo naquela época mudou completamente minha visão sobre o mundo e o desconhecido. Tudo começou quando eu me mudei para uma casa antiga no interior. Ela tinha uma história interessante e um ar misterioso. Eu estava animado com a ideia de viver em um lugar com tanto charme e história, mas não fazia ideia do que me esperava. Logo nas primeiras noites, comecei a notar coisas estranhas acontecendo. Sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores, objetos se moviam sozinhos e uma sensação de presença constante pairava no ar. No início, tentei ignorar esses acontecimentos, atribuindo-os à minha imaginação ou a alguma explicação lógica. No entanto, as ocorrências se tornaram cada vez mais frequentes e intensas. Eu podia sentir uma energia pesada e opressiva no ambiente, como se algo estivesse tentando se comunicar comigo. Decidi então investigar o que estava acontecendo e comecei a pesquisar sobre a história da casa.
Descobri que a casa havia sido palco de tragédias no passado, incluindo mortes misteriosas e eventos sobrenaturais. Isso explicava a atmosfera carregada que eu sentia. Mas o que eu não sabia era que eu estava prestes a vivenciar algo ainda mais assustador. Uma noite, enquanto eu estava sozinho em casa, comecei a ouvir vozes sussurrando ao meu redor. Eram vozes indistintas, como se viessem de outra dimensão. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha e uma sensação de medo se apoderou de mim. Eu sabia que não estava sozinho. Decidi então fazer uma sessão de comunicação com o além, na esperança de entender o que estava acontecendo. Eu acendi velas, coloquei um tabuleiro Ouija na mesa e comecei a fazer perguntas. Para minha surpresa, o ponteiro começou a se mover sozinho, respondendo às minhas perguntas de forma coerente. Eu estava em choque. Aquilo era real. Eu estava realmente me comunicando com espíritos. Mas o que eu não sabia era que estava abrindo uma porta para o desconhecido, uma porta que não poderia mais fechar. A partir daquele momento, minha vida se transformou em um verdadeiro pesadelo. Os espíritos que eu havia invocado começaram a me assombrar. Eles apareciam em sonhos, sussurravam em meus ouvidos e me atormentavam com visões assustadoras. Eu estava preso em um mundo sobrenatural do qual não conseguia escapar. Procurei a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais, mas nada parecia ser capaz de me libertar dessa prisão espiritual. A cada dia, minha sanidade era corroída pelo medo e pela sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. Perdi o sono, a paz e a vontade de viver. Minha vida se tornou um verdadeiro inferno, uma batalha constante contra forças além da minha compreensão. Eu estava preso em um limbo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Hoje, vivo em um estado de desespero e solidão. Acredito que o sobrenatural é real e que há muito mais mistérios neste mundo do que podemos imaginar. Minha história não tem um final feliz, mas serve como um alerta para aqueles que não acreditam no desconhecido. Nem tudo pode ser explicado pela ciência e às vezes é melhor deixar o sobrenatural permanecer como um mistério, para evitar um destino tão sombrio quanto o meu. Bom dia, meu nome é João e sou um matuto do interior. Gostaria de compartilhar com você uma experiência sobrenatural que vivi há alguns anos. Eu sempre fui acostumado com a vida simples e tranquila do campo, mas o que aconteceu comigo naquela época mudou completamente minha visão sobre o mundo e o desconhecido. Tudo começou em uma noite chuvosa, quando eu estava voltando para casa após um dia de trabalho duro na roça. A escuridão da noite era intensa, apenas iluminada pelos relâmpagos que cortavam o céu. Eu caminhava apressado pela estrada de terra, ansioso para chegar em casa e me abrigar da tempestade. Enquanto eu caminhava, senti uma presença estranha ao meu redor. Era como se alguém estivesse me observando, mas quando olhava ao redor, não havia ninguém por perto. Sacudi a sensação desconfortável e continuei meu caminho, mas a sensação persistia, como se algo invisível estivesse me seguindo. Decidi então pegar um atalho por um caminho estreito e pouco utilizado. A vegetação ao redor estava densa e o som da chuva batendo nas folhas criava uma atmosfera sombria. Enquanto caminhava por ali, ouvi um choro baixo e arrepiante vindo de algum lugar próximo. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém por perto. Uma sensação de medo começou a se apoderar de mim, mas minha curiosidade me impulsionou a prosseguir. Foi então que vi uma figura pálida e desfigurada parada no meio do caminho. Era uma mulher, com cabelos longos e emaranhados, vestida com roupas rasgadas e sujas. Seus olhos vazios e tristes me encaravam, como se implorassem por ajuda. Meu coração começou a acelerar e um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que estava diante de algo sobrenatural, algo que não pertencia ao nosso mundo. A mulher começou a se aproximar lentamente, seus passos arrastados ecoando pela estrada encharcada. Eu tentei recuar, mas meus pés pareciam estar presos ao chão. Ela estendeu a mão em minha direção, como se quisesse me tocar. Eu senti uma onda de frio percorrer meu corpo e uma sensação de pavor me dominou. Em um último esforço para me libertar, gritei e fechei os olhos. Quando os abri novamente, a mulher havia desaparecido. A estrada estava vazia e silenciosa, como se nada tivesse acontecido.
Mas eu sabia que algo havia mudado. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A presença da mulher assombra meus pensamentos e sonhos. Eu pesquisei sobre a história da região e descobri que uma mulher havia morrido ali há muitos anos, em circunstâncias trágicas. Parece que ela ainda busca paz e não encontrou seu descanso. Procurei a ajuda de rezadeiras e benzedeiras, mas nada parece ser capaz de libertar a alma atormentada daquela mulher. A cada noite, sinto sua presença ao meu redor, como se ela estivesse tentando se comunicar comigo. Hoje, vivo em um estado constante de inquietação e medo. Acredito que o sobrenatural é real e que há forças além da nossa compreensão. Minha história não tem um final feliz, mas serve como um lembrete para aqueles que não acreditam no desconhecido. O mundo pode ser um lugar assustador e sombrio, e nem sempre é uma saída para aqueles que são tocados pelo sobrenatural.